We don't know whether there is life of any kind beyond Earth. Neil switched to the medical channel and spoke directly with the chief medical officer, saying, they're here, they're parked on the side of the crater, they're watching us. The reaction of numerous space defense officials was fear and astonishment. Há muito tempo, os humanos especulam sobre os tipos de criaturas ou pessoas que podem habitar a Lua da Terra. A publicação das observações telescópicas da Lua de Galileu teve um impacto significativo em nossa compreensão da vida em outros mundos. A suposição de que a Lua era um lugar tangível, um mundo como a Terra, implicava que ela poderia ser habitada por espécies semelhantes a nós. Nesta linha, o bispo inglês John Wilkins sugeriu em The Discovery of a World in the Moon que é provável que haja habitantes neste outro mundo. Entretanto, um antigo oficial da NASA revelou recentemente algo bem estranho sobre a Lua. O que disse esse oficial da NASA? E é possível que a NASA esteja escondendo algo do público? Fique conosco até o fim para saber mais sobre essa revelação chocante. Os pesquisadores da SETI há muito tempo especulam que sondas alienígenas adormecidas podem ter sido implantadas em nosso sistema solar para servir como sentinelas silenciosas antes que nossa própria tecnologia detecte a sua presença. Os pesquisadores da SETI até propuseram enviar radiofaróis para os pontos de Lagrange gravitacional Terra-Sol com o objetivo de despertar tais alienígenas escondidos. Isso é, se eles existirem. Antes do advento dos contadores de fótons digitais nos telescópios, houve duas pesquisas relativamente breves nos pontos Terra-Sol e Terra-Lua Lagrange nos últimos 40 anos, usando telescópios ópticos de abertura relativamente pequena no Kitt Peak, no Arizona, e no Observatório Lochner, na Califórnia. Nenhum desses objetos artificiais foi detectado. Mas e se estivermos procurando no lugar errado? Está acontecendo alguma coisa na Lua? Quando se pensa na Lua, muitas coisas vêm à mente, mas relíquias estranhas provavelmente não estão entre elas. Cientistas, pesquisadores e organizações espaciais têm mostrado que nossa Lua é interessante, pois não é apenas o único satélite natural da Terra, mas os dados têm provado que artefatos de civilizações anteriores podem ter sido deixados na Lua. Isso é de acordo com a moderna pesquisa de inteligência artificial. Já escaneamos a Lua inúmeras vezes, e parece que a NASA e outras agências espaciais descobrem coisas novas a cada ano. Outras afirmaram que a Lua está cheia de artefatos misteriosos, alguns dos quais podem ser vistos ao pesquisar através de fotos antigas da NASA. O que é fascinante sobre essas afirmações é que algumas delas são até apoiadas por funcionários aposentados da NASA e astronautas, que afirmam que algumas das fotografias mais antigas da Apollo mostram que parecem ser estruturas maciças na superfície da Lua. Em algumas situações, a NASA até os instruiu a removê-las para evitar causar pânico. Afirmações grandes como essa exigem provas muito boas, mas pessoas como o Dr. Ken Johnston, que trabalhou antes para a NASA, disse que viu fotos com anomalias inexplicáveis, que não podem ser explicadas por explicações como aberração cromática ou efeito de lente. Johnston nasceu em 2 de outubro de 42, em Corpus Christi, no Texas, e frequentou a Universidade de Oklahoma City. Em agosto de 1962, alistou-se no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e foi para Pensacola, Flórida, para a Marinha para treinamento de voo em setembro de 64. Ele foi dispensado do Corpo de Fuzileiros Navais em agosto de 66. Grumman Aircraft, o principal contratante do módulo lunar da Apollo, empregou Johnston como técnico de aviônica treinado para auxiliar no desenvolvimento e treinamento do cockpit e dos instrumentos em Houston. Ele se identificou como um piloto consultor de astronautas civis na época. Durante o programa Apollo, ele trabalhou para Brown & Root, o principal contratante da NASA, gerenciando o laboratório receptor lunar onde todas as rochas lunares eram mantidas, curadas, catalogadas e, em certos casos, transferidas para cientistas que haviam se candidatado com sucesso para fazer análises em seus próprios laboratórios. O trabalho de Johnston incluiu um empacotamento e envio de amostras lunares para laboratórios de ciências, juntamente com fotos mostrando sua exata localização e orientação. Como resultado, ele manteve muitos conjuntos de imagens tiradas pelos astronautas da Apollo com câmeras Hasselblad em seu escritório. Quando a distribuição da rocha lunar terminou, seu supervisor, Bud Laskawa, disse para destruir o arquivo de fotos restante, mas ele reteve um conjunto como uma coleção pessoal.
Entretanto, enquanto trabalhava na NASA, ele descreve os técnicos de imagem da NASA cobrindo anormalidades estranhas, observando que alguns desses eram misteriosos objetos voadores fotografados durante as missões Apollo. Ele afirmou ter experimentado essas anomalias em primeira mão e que não apenas objetos não identificados estavam sendo editados, mas que outras anomalias estranhas capturadas na Lua também estavam sendo removidas. Outros funcionários da NASA apoiaram essas acusações. A agência espacial é informada que altera ativamente suas fotografias para assegurar que nenhum desses misteriosos objetos voadores sejam visíveis, e que o lado negro da Lua esconda numerosas anomalias interessantes. Uma fotografia que despertou o interesse de muitos que estudaram as fotografias da Lua é uma que supostamente retrata duas estruturas gigantescas como uma pirâmide, com pesquisadores amadores afirmando que são maiores que a Grande Pirâmide de Gizé. As pessoas que viram as fotografias afirmaram que parece que há duas pirâmides adjacentes uma à outra e que pode haver outras anomalias na fotografia também. Pesquisadores que passaram inúmeras horas estudando esse tipo de imagem disseram que muitas delas mostram coisas estranhas e pesquisadores da NASA admitiram que não viram algumas dessas imagens porque as agências espaciais tiram milhões de fotografias e não têm funcionários suficientes para sentar-se ali e olhar cada uma imagem. É por isso que, segundo pesquisadores amadores, algumas dessas estruturas misteriosas podem ser vistas na Lua porque a NASA ainda não as alterou. Na maioria desses casos, de fato, parece que existem objetos estranhos na Lua. Outras hipóteses têm circulado, com algumas afirmando que esta é uma das razões pelas quais não retornamos à Lua, enquanto outras afirmam que missões lunares encobertas foram despachadas para determinados locais na Lua com o único propósito de explorar essas estruturas incomuns. Ao ler sobre isto, as autoridades declararam que mais tarde as missões Apollo nunca aconteceram devido a recursos limitados, com propostas sendo totalmente abandonadas. Pesquisadores amadores propuseram que, ao invés de cancelar essas missões, a NASA retornasse à Lua sem um conhecimento do público. Os teóricos indicavam que algo mais estava em ação, citando o fato de que durante muitas das missões Apollo foram observados objetos voadores não identificados e foram esses encontros que levaram a agência espacial a desejar explorar regiões específicas mais a fundo. Muitos astronautas se apresentaram com suas próprias experiências de ver objetos voadores estranhos ao longo dos anos, e quando perguntados sobre o evento anos depois, muitos deles parecem hesitantes em comentar o assunto e depois dizem que a experiência foi provavelmente natural. Esse tipo de comportamento levou alguns a especular que lhes foi dito para não falar sobre o que tinham testemunhado. A NASA, por outro lado, não está impressionada com estas fotografias e afirmou que nunca houve uma pirâmide ou outros objetos voadores inexplicáveis fotografados na Lua. Em vez disso, o que as pessoas estão vendo são anomalias de câmera ou pareidolia, que é quando sua mente o engana a pensar que algo está lá quando não está. Outros, no entanto, questionaram por que funcionários anteriores fariam tais acusações. Entretanto, acontece que muitos astronautas da NASA acreditam que os extraterrestres são reais e estão em contato com a humanidade há muito tempo. Edgar Mitchell tornou-se a sexta pessoa a caminhar na Lua em 1971. Entretanto, pelo resto da sua vida, ele tinha certeza de que os extraterrestres têm nos observado e estão aqui há algum tempo. Uma vez ele declarou que os alienígenas amantes da paz haviam visitado a Terra em uma missão para salvar a humanidade da guerra nuclear e afirmou que o Vaticano está ciente da existência de extraterrestres. Mitchell alegou ainda que os OVNIs eram avistados acima de bases nucleares e frequentemente mísseis armazenados em silos da era da Guerra Fria. Mitchell estava certo de que o governo dos Estados Unidos abafou o famoso incidente de Roswell em 1947, no qual um disco voador supostamente caiu perto de uma pequena vila no Novo México. A razão para a negação é que eles não sabiam se os alienígenas eram hostis e não queriam que os soviéticos soubessem. Por isso inventaram mentir sobre isso e encobrir tudo, disse ele, segundo informações. Brian O'Leary nunca foi ao espaço, embora tenha sido um dos 11 astronautas nomeados nos anos 60 para uma possível viagem a Marte da NASA. Mais tarde na vida, O'Leary teve uma experiência de quase morte que mudou sua visão da vida e da realidade. O Dr. O'Leary, que deixou a NASA para se tornar um respeitado professor de física na Universidade de Princeton, declarou: "Há provas abundantes de que estamos sendo contatados. As civilizações têm nos monitorado há muito tempo, e a sua aparência é bizarra de qualquer ponto de vista ocidental materialista tradicional." Por mais estranho que possa parecer a aqueles que não conhecem,
A ideia de procurar por artefatos alienígenas em nossa própria Lua pode estar ganhando aceitação científica. Há razões convincentes para acreditar que, em algum momento da história de 4,5 bilhões de anos do sistema Terra-Lua, uma civilização alienígena pode ter viajado através de nosso sistema solar, deixando resquícios físicos de suas viagens. Estes artefatos provavelmente incluiriam evidências de atividade científica ou industrial alienígena, como mineração lunar extraordinariamente avançada, geração de energia e até mesmo equipamentos relacionados ao reconhecimento lunar próximo à Terra. Ou assim disse Paul Davies, um pesquisador de longa data da SETI, físico e agora diretor do Beyond Center na Universidade Estadual do Arizona, em Tempe. Desde 2009, o Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, tem procurado aterros lunares com meio metro de precisão, visando mais de 10 mil locais lunares e cobrindo até 90% da superfície lunar. O sucesso atual da missão resultou em um tesouro de milhares de fotos de altíssima resolução, que quase todas poderiam ser pesquisadas através de uma iniciativa científica cidadã. Davies acredita que a pesquisa lunar perfeita envolveria não apenas uma busca por anomalias ópticas, mas também iria além do escopo da própria missão da LRO de buscar evidências de atividade industrial lunar alienígena. Evidências do passado, mineração ou pedreiras poderiam aparecer em pesquisas gravimétricas ou magnéticas, mesmo que uma mina antiga fosse enterrada sob o regolito lunar, disse Davies. Poderíamos detectar resíduos nucleares, alienígenas, talvez de um satélite lunar, procurando fontes localizadas de raios gama a partir da superfície da Lua. A SETI tem uma chance mínima de sucesso, mas se isso acontecer, terá um impacto significativo. Como resultado, faz sentido ampliar ao máximo a busca dentro das restrições do orçamento e dos recursos limitados agora disponíveis. Você acredita que a NASA está escondendo algo sobre a Lua? Diga-nos nos comentários abaixo.